Escute, eu preciso, de verdade, que você ouça algo importante agora. Não desligue esse vídeo. Por favor, não role para o próximo. Porque o que eu vou te contar, bem, me levou 91 anos para entender. 70 deles, 70 longos anos, foram, na verdade, uma mentira. Eu sei o que você deve estar pensando. Lá vem mais um senhor falando sobre religião. Mas calma, não é bem isso. Isso não é sobre atacar a sua fé ou defender a minha, sabe? É sobre algo muito mais profundo. É sobre como eu perdi a maior parte da minha vida correndo atrás de uma versão de Deus que, honestamente, nunca existiu. Meu nome não importa muito agora. Minha idade, você já pegou a dica. O que realmente importa é que eu passei 7 décadas da minha vida com medo. Medo de um Deus que eu achava que estava sempre me vigiando, me julgando, anotando cada deslize numa lista que nunca acabava. E hoje, aos 91 anos, eu finalmente entendi a verdade. E essa verdade é tão simples, tão embaraçosamente óbvia, que eu quase não acredito que levei tanto tempo para enxergar. Eu cresci numa família religiosa, sabe? Não eram extremistas, mas dedicados. Igreja todo domingo, orações antes das refeições, lendo a Bíblia antes de dormir. E desde muito cedo me ensinaram que Deus era amor, mas também era justiça. E justiça, na cabeça daquele menino, significava punição. Aos 8 anos, eu menti para minha mãe sobre ter quebrado um vaso. Passei 3 noites sem dormir achando que Deus ia me castigar severamente. Aos 15, tive meu primeiro beijo e fiquei semanas me sentindo sujo, impuro, como se tivesse cometido um pecado terrível. Aos 21, eu me casei. Não porque amava profundamente, mas porque era o caminho certo, entende? A igreja dizia que era a hora. Meus pais diziam que era a hora. Eu achava que Deus esperava isso de mim. Passei 40 anos nesse casamento. 40 anos. E não me entenda mal, não foi um casamento ruim, mas também não foi real. Não foi baseado em amor de verdade, em conexão genuína. Foi baseado em obrigação, em fazer o que eu achava que Deus queria. Eu rejeitei oportunidades de carreira porque achava que eram mundanas demais. Cortei amizades porque meus líderes religiosos diziam que aquelas pessoas eram más influências. Julguei meu próprio filho quando ele me disse que não acreditava mais em Deus. Julguei e afastei, porque eu achava que estava defendendo a verdade. Mas a verdade é que eu estava defendendo o medo. Medo de questionar, medo de pensar diferente. Medo de que, se eu soltasse um pouco as rédeas da minha fé, eu caísse num abismo sem sentido. Então eu me agarrei com força. E quanto mais eu me agarrava, mais vazio eu me sentia por dentro. Tudo mudou quando eu tinha 78 anos. Minha esposa faleceu. Câncer. Rápido e brutal. E nos últimos dias dela no hospital, ela me disse algo que eu jamais vou esquecer. Ela segurou minha mão, me olhou nos olhos e disse: "Eu gostaria que tivéssemos vivido mais e obedecido menos." Aquilo me destruiu, porque eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Depois do funeral, eu entrei numa espiral, não só de tristeza, mas de raiva. Raiva de Deus, raiva da igreja, raiva de mim mesmo. Eu tinha seguido todas as regras, tinha sido um bom cristão. E para quê? Para descobrir bem no final que eu tinha desperdiçado décadas vivendo uma vida que, na verdade, não era minha. Eu parei de ir à igreja. Parei de orar. Pela primeira vez em 70 anos, eu simplesmente parei. E sabe o que aconteceu? Nada. O céu não desabou, Deus não me puniu, eu não caí num abismo de desespero. Na verdade, não aconteceu nada disso. Na verdade, pela primeira vez em décadas, eu senti paz. Uma paz, sabe? Foi aí que eu comecei a questionar tudo. Reler textos sagrados sem aquele filtro, sabe, da doutrina. Conversar com pessoas de outras religiões ou de nenhuma religião. E, bem, lentamente, dolorosamente, eu comecei a entender. A mentira não era Deus. A mentira era a versão de Deus que, honestamente, me venderam. Deixa eu te contar o que eu aprendi nesses últimos 13 anos. A verdade que é embaraçosamente simples, mas que mudou absolutamente tudo.
Deus, se é que ele existe, não precisa da sua obediência cega. Ele precisa da sua humanidade plena, você me entende? Todas aquelas regras, todas aquelas doutrinas que me disseram serem a palavra de Deus, eram na verdade ferramentas de controle, criadas por homens para controlar outros homens, e mulheres, e crianças. Não estou dizendo que religião é má, não estou dizendo que fé é inútil. Estou dizendo que fé verdadeira não te aprisiona, ela te liberta. Eu passei 70 anos achando que amar a Deus significava negar a mim mesmo. Negar meus desejos, minhas dúvidas, minha própria voz interior. Mas agora eu entendo. Negar a si mesmo não é santidade. É, na verdade, autodestruição. Sabe o que eu descobri quando parei de tentar agradar a um Deus punitivo? Eu descobri compaixão. Compaixão de verdade. Não aquela compaixão condicionada a se você se arrepender ou se você mudar, mas compaixão genuína por pessoas como elas são. Eu me reconectei com meu filho. Pedi desculpas por tê-lo julgado. E hoje, aos 91 anos, eu tenho uma relação com ele que eu nunca tive antes. Eu comecei a viver, de verdade. Não para ganhar pontos no céu, não para evitar o inferno, mas porque viver é o presente. E desperdiçá-lo em medo, bem, isso é a verdadeira blasfêmia. Se existe um Deus, eu acredito que ele não quer robôs obedientes. Ele quer seres humanos plenos, questionadores, imperfeitos, mas autênticos. E se não existe Deus, bem, então é ainda mais importante que vivamos plenamente, porque essa é a única chance que temos. Então, por que é que eu tô te contando isso? Porque eu não quero que você cometa o mesmo erro que eu. Não quero que você chegue aos 91 anos e perceba que passou a vida inteira vivendo para agradar uma versão de Deus que foi inventada, sabe, para te controlar. Se você tá assistindo isso e sentindo um aperto no peito, se uma parte de você tá gritando, sim, eu também sinto isso. Então escute essa voz. Não a silencie. Não a enterre mais orações vazias ou mais culpa religiosa. Questione, duvide, explore. Isso não te faz menos espiritual, te faz mais humano. E ser plenamente humano é talvez a coisa mais sagrada que você pode fazer. Eu tenho 91 anos. Eu não sei quanto tempo me resta, mas eu sei que esses últimos 13 anos, vivendo em liberdade, valeram muito mais do que os 70 que passei em prisão mental. Não espere até os 78 anos, não. Não espere até perder alguém que você ama de verdade. E, francamente, não espere até estar no seu leito de morte para então perceber que você nunca realmente viveu. Se essa mensagem, se ela tocou você de alguma forma, se ressoou aí dentro, eu te peço uma coisa: inscreva-se neste canal, compartilhe esse vídeo. Não é por mim, sabe? É pelas outras pessoas que ainda estão presas naquela mesma mentira que eu estive. Porque talvez, só talvez, a gente consiga salvar alguém de desperdiçar, 70 anos da própria vida. Obrigado por me ouvir. E por favor, lembre-se, você não precisa de permissão para viver, nem mesmo de Deus, se é isso que te prende.